Graça e paz de Cristo Jesus. Trago aqui saudações dos membros da Igreja Batista da Palavra, aos membros da Igreja Batista do Jardim Botânico pelos seus 60 anos. Que Deus os abençoe grandiosamente, que esses 60 virem 120, 280 e assim por diante, servindo a Jesus, sempre avançando como a gente acabou de cantar. Quero convidá-los sem demora a abrir suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Quinze anos tinham se passado quando Tiago escreveu essa epístola. Ele era o irmão de Jesus. Mas como os irmãos de Jesus não tinha muita certeza sobre ser Jesus ou Cristo. A gente sabe, pelos primeiros capítulos de Atos, que os irmãos de Jesus foram alcançados. E a partir do avanço da igreja em Atos dos Apóstolos, os apóstolos também contam com os irmãos de Jesus. Mas eu sempre fico imaginando como é ser irmão de Jesus e não crer nele. Talvez Tiago seja um dos maiores exemplos de como a gente pode estar com Jesus sem crer em Jesus. Participar da sua mesa, sentar-se à sua mesa, conviver com Ele, sem crer nele. E curiosamente, Tiago se torna ainda mais impressionante quando descobrimos que é na ressurreição, na morte de Jesus, que aquele que um dia tinha todas as oportunidades do mundo para crer em Jesus diante dos seus olhos, crer no Jesus que ele pode ver com os olhos dessa carne, é ressurreto, assunto aos céus, que Tiago vai crer no Jesus que ele agora não vê mais com os olhos da carne, mas no Jesus que ele vê com o coração e com a fé. É esse Jesus, este Cristo que transforma a vida de uma pessoa, que faz com que Tiago não apenas tenha o seu coração transformado para seguir o seu irmão, mas para tornar-se também o pastor da igreja de Jerusalém. Estamos diante de uma carta belíssima, a carta de um pastor que ama Jesus e que ama os seguidores de Jesus. 15 anos antes dele escrever essa carta, seu irmão estava atravessado por um madeiro, pelos espinhos colocados em sua cabeça. Ele não sabe, mas 15 anos depois de escrever essa carta, ele vai estar em uma provação terrível. Segundo a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele era chamado, o bispo de Jerusalém, de Tiago, joelho de camelo. Joelhos grossos, como são os joelhos de um camelo. E apelidavam ele de Tiago, joelho de camelo, por razões óbvias. Todos os dias ele estava no templo orando. Enquanto eles não tinham sido ainda expulsos das sinagogas, as sinagogas eram ocupadas pelos cristãos, e ali eles faziam as suas celebrações. Tiago, joelho de camelo, era também Tiago o justo, aquele que na sua pregação ensinava a justiça de Deus, e que provocou a inveja de muitos judaizantes de sua época, que prepararam uma conspiração contra ele. Graças a Egésipo, que é quem conta essas histórias a Eusébio de Cesareia, Eusébio pode nos contar
o que aconteceu com Tiago 15 anos depois de ele ter escrito essa carta. A conspiração foi feita, arrastaram ele do templo e resolveram condená-lo a ser atirado de cima do templo numa altura de 30 metros. E quando ele é arremessado de lá de cima, todos imaginavam que ele já tinha falecido, que ele já tinha morrido, quando ele faz o gesto que levou ele a ser chamado Tiago, joelho de camelo. Caído, estatelado ao chão, o movimento é de alguém que agora vai dobrar pela última vez seus joelhos. Quando ele dobra os seus joelhos, ele lembra que seu irmão, mas agora o seu Senhor, quando estava no madeiro, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E estas foram as palavras de Tiago. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E então decidiram apedrejar Tiago, que quanto mais recebia pedras que cortavam seu corpo, mais forte dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. As pedras vinham de todos os lados e ele insistentemente dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E um lavadeiro que não suportava mais ver a dor excruciante de Tiago resolveu pegar um daqueles porretes que ele usava para secar a roupa e arremeteu aquele porrete na cabeça de Tiago por diversas vezes até silenciá-lo. E foi assim que esse gigante da fé morreu. 15 anos antes de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, mediante o apedrejamento, ele estava escrevendo uma epístola à sua igreja, que estava sob intensa perseguição, uma igreja sofrendo por amor a Jesus. E então, resolve ele escrever esta igreja uma série de encorajamentos, porque isto são as exortações. As exortações são encorajamentos. Encorajamentos para que aqueles que se tornaram seus irmãos por causa de seu irmão deveriam receber no meio das suas provações e tribulações. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre os encorajamentos que Tiago vai oferecer a uma igreja sofredora, para que ela possa permanecer no seu trabalho, para que ela possa avançar em servir a Jesus. O encorajamento que ele vai fazer a esta igreja, o primeiro encorajamento, é um encorajamento que vai relacionar, de um lado, a provação e a perseverança, e do outro lado, a perseverança e a integridade. Portanto, os dois tópicos do nosso sermão serão estes. De um lado, a provação e a perseverança, versículos 2 e 3. Do outro lado, a perseverança e a integridade, versículo 4 do capítulo 1. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Oremos mais uma vez. Pai querido, fale ao nosso coração através de Tua palavra. Ilumina nossa mente, para que sejamos moldados pela Tua palavra à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a porção da Tua palavra. Que nossa alma seja alimentada, que sejamos uma vez mais edificados por ela. Em Teu nome nós oramos. No nome precioso de Jesus, Teu Filho. Amém.
Uma das coisas curiosas dessa passagem é a maneira como Tiago vai usar estas expressões carinhosas que ele vai despejar ao longo da epístola. Meus irmãos. Cada hora ele vai colocar meus irmãos em posições estratégicas. A primeira posição estratégica está no versículo 1. Em geral, os tradutores da Bíblia vão oferecer para a gente o máximo de clareza possível, tentando colocar na nossa ordem, na ordem da nossa sintaxe, a maneira mais adequada na nossa língua de dizer determinadas coisas. E óbvio que toda tradução vai perdendo, de alguma maneira, estratégias importantes do autor. E uma estratégia de Tiago está dada logo na primeira frase que abre a epístola. Não é uma estratégia que muda o significado. Não é estratégia que muda o sentido das palavras. Você não vai incorrer em erro só porque a ordem das palavras elas foram colocadas de maneira diferente da que está em nossa língua, em nossa tradução portuguesa. Mas elas vão apresentar para a gente o desenho de tudo aquilo que Tiago está mostrando para aquela igreja. Por exemplo, a primeira frase de Tiago é esta: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quando a gente lê no texto original, no texto grego, a frase está assim: tenham por motivo de grande alegria, meus irmãos, o fato de passarem por várias provações. Onde é que Tiago colocou meus irmãos? No meio da frase. Entre a alegria e as provações. Ele está escrevendo a epístola para uma igreja dividida. Está escrevendo para uma igreja fragmentada, para uma igreja estilhaçada, para uma igreja quebrada por causa das tribulações. As provações, elas quebram, elas nos estilhaçam, elas nos dividem, elas têm o poder de dividir nossa alma, de fazer nossa alma ser dípsicos, uma alma dividida, uma alma de ânimo dobre, dividida. E a divisão não é tão simples assim. É uma igreja que está colocada entre dois caminhos. De um lado, tenham por motivo de grande alegria. Do outro, o fato de passarem por variadas provações. E a gente não pode olhar para essa primeira frase e já ir para a segunda. Porque se a gente vai para a segunda, a gente, sem entender o que Tiago fez, não vamos entender a relação que ele estabelece entre as provações e a perseverança. É preciso entender este caminho entre a alegria e as provações antes de passar para a perseverança. Então considere em primeiro lugar o primeiro lado do caminho em que os irmãos de Tiago são colocados. Que lado é este? Tenham por motivo, considerem, ponderem por motivo de grande alegria. Deixa eu colocar isso de uma maneira que você possa entender. Não é muito longe disso acontecer. É muito comum que as pessoas, quando leiam essa passagem, elas entendam assim: sejam felizes no meio das provações. E se você entendeu isso, bem, resposta errada. Tiago não está dizendo para você: está passando por provações, está sendo apedrejado, te arremessaram de cima de um prédio, você quebrou, está quebrado. Sorria, e a alegria virá. Tiago não está dizendo para que a gente se alegre. Cuidado! A palavra de Deus vai dizer imperiosamente que a gente deve se alegrar dos sofrimentos.
Paulo, por exemplo, vai dizer isso em Filipenses. E ele usa o imperativo para dizer, alegrai-vos. O imperativo de Paulo para os filipenses é, alegrai-vos. Mas o contexto dos filipenses é diferente do contexto da igreja de Tiago. E por isso Tiago não usa o imperativo alegrai-vos, mas o imperativo de Tiago é considerem. A ordem não é para se alegrar, a ordem é para considerar como motivo de grande alegria. Ele não está dizendo, seja feliz no meio das provações. Ele está dizendo, eu sei que as provações te quebraram, mas considere como motivo de grande alegria o ter de passar por várias provações. Ele não está, portanto, dizendo, seja feliz. Ele está te dizendo, considere, observe dos mais diversos aspectos as provações como um motivo de alegria. Não bastasse, ele não está dizendo isso. Considere motivo de alegria ao ter de passar por tribulações. Foi isso que ele disse? Olha para a sua Bíblia. Ele disse, considere, tenham por motivo de grande alegria. Agora piorou. Porque não é só alegria, é passacaran, é plenitude de alegria. Ele está falando de uma alegria que enche todas as lacunas, todos os vazios, todos os espaços. Não é uma alegria que ocupa um pedacinho de sua vida, uma determinada hora do dia, aquela hora do dia que é a sobremesa depois do almoço. Essa é a hora mais especial da minha vida, a hora do doce de leite. Não! Tiago não está dizendo considerem as provações como motivo de alegria, mas de toda alegria. De não encontrar um espaço do dia, um minuto de sua vida que não seja planificado de alegria. Então ele não está dizendo para você, seja feliz. Ele está dizendo, considere as provações como um motivo de plena alegria. Alguém deve perguntar então, como? Porque até então, o que as provações se tornam? O que é natural? O contraste entre a alegria e a tristeza. Então, se alguém dissesse para mim, considere motivo de tristeza ao ter de passar por várias tribulações, nós diríamos com muita facilidade, mas isso eu faço fácil. Eu não tenho nenhum problema de enxergar motivos de tristeza, motivos de grande tristeza, aliás, de não ter uma razão para ser feliz quando estou no meio das provações. Elas me quebraram, elas me fragmentaram. Fiquei estatelado ao chão, em pedaços, como eu vou ter motivos para me alegrar? Não, eu consigo considerar as provações como motivo de muita tristeza, de uma plenitude de tristeza. Então você perceba que Tiago, ele está invertendo o jogo. Ele está fazendo o seu povo refletir o inverso da experiência que seria normal. Ninguém vai se assombrar com uma pessoa que se quebrou, dizer, eu considero motivo de muita tristeza as provações que eu estou passando. Você diz assim, puxa, é verdade, eu fiquei até compadecido com você. Mas o contrário é estarrecedor. Tiago está dizendo, considere como motivo de grande alegria o ter de passar por várias provações. A pergunta continua, por quê? Por que devo considerar as provações como motivo de grande alegria? Para isso eu preciso perceber o outro lado da questão. Se eu observar apenas este aspecto da consideração da alegria,
Eu ainda não entendo o porquê devo, no meio das provações, considerá-las como motivo de grande alegria. Eu tenho que avaliar agora o outro lado pelo qual Tiago colocou a sua igreja no meio. Ela está entre a consideração da alegria e as várias provações. Vamos analisar agora o outro lado? O fato de passarem por várias provações. A palavra passar, aí ela tem a leve tendência do cair. Sabe quando se usa a expressão cair em tentação? E a ideia de uma queda, e que você cai e aquilo te quebra. Pois bem, essa expressão tem esse sentido negativo. O passar como alguém que caiu, como alguém que se quebrou. Que fato é esse? É um fato que nos quebra. Mas veja, não porque é um fato em si, isolado. Jonas, ainda não entendi. Ok, vou explicar. Não estamos falando de provação, certo? De repente, você está lá naquele dia da semana, sua vida está muito bem, tudo correndo muito bem, e acontece uma coisa muito ruim. Tá certo? O Flamengo ganha. Aí você fala, acabou minha vida. Acabou tudo, desisti tudo, vou acabar. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma provação. Tiago não está falando de uma provação. Tiago não está falando de um dia mau. De um dia que foi lá, você estava vivendo e aconteceu uma coisa muito ruim e você ficou mal. Ele não usa provação no singular, ele usa provações. É no plural. Ele não está se referindo ao fato de que aquela igreja está passando por uma dificuldade. Ela está passando por uma série de dificuldades. Não bastasse uma série de dificuldades, não são elas as mesmas dificuldades. O que ele diz? Por diversas, uma variedade de provações. Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Sabe aquele dia que dá tudo errado? E não é só uma coisa que acontece de errado. São várias coisas dando errado. Sua família, seu filho, seu pai, seu marido, seus amigos, seu trabalho, a igreja, tudo desmoronou diante de você. Nunca teve uma experiência assim na sua vida? Nunca aconteceu de repente você ter sido atravessado por uma variedade de provações? Tomara que você tenha sido atravessado por uma variedade de provações, porque esse é o tipo de coisa que só crentes podem viver, porque é o único meio pelo qual Deus valida a fé de um crente. Não existe crente sem uma variedade de provações. Me desculpa. Todos os crentes são provados em sua fé, porque sabem muito bem o que eu acabei de dizer. A gente gostaria que Deus fizesse assim: Senhor, parcela em 4 vezes sem juros, uma aprovação nesse mês, uma aprovação no segundo mês, uma aprovação no terceiro mês, e outra aprovação no 4º mês. A gente suporta algo assim. Mas, Senhor, veio tudo de uma vez. Afetou meu trabalho, afetou minha família, afetou minha igreja. Porque tudo de uma vez. Porque tudo tem que ser dessa maneira variada. Você entende para quem Tiago está escrevendo essa epístola? Para uma igreja que está atravessando uma variedade de provações. Uma igreja que está sofrendo perseguições e sofrimentos dos mais diversos tipos. E tudo de uma só vez. Eu lhes faço uma pergunta. Como continuar firmes no Senhor, quando seguindo ao Senhor, passamos por provações? É por isso que Tiago precisa
relacionar a aprovação à perseverança, porque esse é o único meio pelo qual os verdadeiros filhos de Deus, os crentes do Senhor, a igreja eleita de Cristo Jesus, ela subsiste. Ela subsiste porque a aprovação, as provações, o meio pelo qual Deus prova a fé da sua igreja. Por que devemos considerar como motivo de grande alegria? Porque essas variadas provações não são obra de Satanás. Não é simplesmente Satanás se revoltando contra a igreja. É um trabalho de Deus sobre sua igreja. E é por isso que Tiago precisa mostrar para aquela igreja que há provações e provações. Há provações que são obra de Deus. E há provações, e a palavra no grego favorece isso, porque serve para as duas coisas, em que ela tem um sentido negativo e que a gente poderia facilmente chamá-las de tentação, mas aqui Tiago está se referindo às provações, às provas pelas quais Deus coloca sobre sua igreja para que ela tenha uma fé validada. Observe o versículo 3. Considerem por motivo de grande alegria eu ter de passar por várias provações, sabendo. Ou seja, a igreja já sabe. É uma igreja já discipulada por Tiago. Tiago não está contando nada novo para esta igreja. Tiago está dizendo, vocês já sabem. Vocês sabem que a provação da fé, provação aqui tem a ver com teste. Sabe quando você quer saber a moeda verdadeira da falsa e você leva para o ferreiro da época vai olhar e vai dizer assim, as duas moedas olhando assim, você não tem como saber qual é a verdadeira e a falsa. As moedas são irregulares, elas não têm o mesmo padrão estético que as nossas unidades monetárias possuem, por isso que fica mais difícil da gente identificar a verdadeira da falsa. Mas naquela época as moedas são todas disformes, elas não têm o mesmo padrão, elas só são reconhecidas pelo material. O ferreiro vai lá, dá um toque e esse som aqui é o da moeda verdadeira. Esse som aqui é o da moeda falsa. As provações, elas são o meio pelo qual Deus faz a prova da nossa fé. A nossa fé é validada por meio das provações. Veja como Tiago diz, sabendo que a prova da fé que vocês têm, ela precisa ser provada, porque é mediante a provação que essa fé ela é capaz de produzir algo. Ela tem uma produção em si mesma. Não é uma prova, uma provação, um teste que não resulta em nada. Pelo contrário, é um teste que tem um produto, é um teste que tem uma finalidade, tem uma razão. O que esse teste produz em mim e em você quando estamos atravessados, quebrados pelas provações? Produz em nós perseverança. Perseverança. O que é a perseverança? Perseverança é manter a nossa fé quando nós tínhamos todas as razões pessoais para abandonar. Tínhamos todos os motivos para dizer, é um motivo de grande tristeza, está passando por tudo isso aqui, então eu tenho razões para desistir, tenho razões para ficar no meio do caminho, mas não. Além das minhas razões pessoais, descobri uma razão maior do que as minhas razões pessoais, pelas quais não só essas provações, elas são necessárias, mas elas também são motivo de alegria, porque elas são destinadas àqueles que foram chamados para a perseverança. A perseverança no Senhor é um chamado divino. Não são todos os homens que perseveram. A perseverança é uma convocação divina, é um trabalho divino no coração do crente. Perseverar é algo extraordinário.
Porque você pode caminhar e morrer na beira da praia. E se você chega até a beira da praia e não atravessa, você não persevera. A perseverança, ela é ingrata. Porque você pode chegar a 20 anos batendo o mesmo martelo. E quando você está prestes a encerrar o seu trajeto, você desiste. Quantas e quantas pessoas não desistem de seus casamentos depois de uma longa jornada? A perseverança não é medida nos inícios, nos começos. Todo mundo consegue começar com muito ânimo, consegue começar com muita energia. É o teste do tempo que vai revelar o valor da perseverança. A perseverança, ela é o sinal de que o tempo não vence quem foi chamado para chegar até o fim. Portanto, as provações estão ali para provar nossa fé e para dizer que elas não colocarão um ponto final em nossa esperança. Vamos continuar caminhando até o fim. Então, o que as provações produzem? Perseverança. Então, eu começo a ter motivos para me alegrar. Porque eu só posso me alegrar se eu tiver a convicção de que tenho perseverança, de que vou conseguir chegar até o fim, que o final da história é feliz, que o final da história é redentivo. E eu só posso ter essa garantia se a minha fé é provada. E a certeza da minha fé não é uma convicção subjetiva, não é simplesmente porque eu quero, mas porque pode vir qualquer provação. Até o último dia, olharemos para o nosso Senhor e diremos a Ele: é com o Senhor até o fim. Antes da gente caminhar para a conclusão, a gente não pode ir para a segunda parte sem antes levar em consideração o fato de que não existem autores da Bíblia que não sejam leitores da Bíblia. Todo autor da Bíblia, em certa medida, é um leitor da Bíblia. Certo? Então você vai encontrar Isaías lendo Deuteronômio, Jeremias, Daniel lendo Jeremias. A gente vai encontrar os autores da Bíblia sendo leitores da Bíblia. E com Tiago não é o mesmo. Tiago não acordou num belo dia dizendo assim: hoje preciso encorajar minha igreja diante das provações e eu preciso simplesmente dar uma palavra de Deus para minha igreja. Não, ele está abrindo a Bíblia e falando com uma igreja que conhece a Bíblia. Quando aquela igreja recebeu esses primeiros versículos, aquela igreja é uma igreja que lê a Bíblia. E ela diz: eu peguei a referência. Eu sei de quem Tiago está falando quando ele comenta essas passagens. E para a gente ter certeza disso, eu queria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Versículo 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da perseverança, da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. É o único texto do Novo Testamento que explicita o nome de Jó. Outras passagens vão fazer alusões, ecos ao livro de Jó, mas o único livro do Novo Testamento que diz explicitamente o nome Jó é o livro de Tiago. Portanto, sabemos que Tiago está lendo o livro de Jó para a sua igreja. Ele está expressando todas as ideias dos primeiros capítulos do livro de Jó para a sua igreja. Volta lá para o capítulo 1. Você já parou para imaginar
que Jó daria um dedo, talvez um braço, para estar no seu lugar e ler apenas o capítulo 1 e 2 de Jó? Se eu dissesse para você que todas as perguntas que ele faz, do 3 em diante, estão respondidas no capítulo 1 e 2 que ele não leu, não dá uma sensação do tipo, Senhor, eu sei a resposta do homem? Dá até vontade da gente gritar quando a gente está lendo. Jó, não fala isso, Jó. Não é ele, não é Deus. Tem mais coisa aí nessa história, não faz isso. A gente só alivia quando ele diz assim, eu falei demais. Falei mais do que devia. Lembra? Quando chega nessa hora a gente, ai Senhor, passou. E ele conseguiu passar as provações sem saber o que você sabe. Conseguiu sorrir depois das provações sem saber o que você sabe. Jó é um livro sapiencial, você sabe disso, né? É literatura de sabedoria. Tiago está buscando sabedoria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na hora das provações, a gente só consegue descobrir que elas são motivo de alegria se não nos faltar sabedoria. Sabedoria é o que a gente precisa na hora das provações. E a sabedoria não é uma coisa que vem com a experiência. A gente pode ter cabelos brancos e rugas e mesmo assim não ser sábio. Ser experiente, mas não ser sábio. Shakespeare dizia isso quando ele escreveu o Rei Lear. Em determinado momento, quando o Rei Lear, que já é velho, mas está fazendo algumas coisas todas fora do contexto, ele olha para ele e diz assim, o senhor não deveria ter ficado velho antes de ter se tornado sábio. Portanto, a sabedoria é algo necessário na hora das provações. Porque a primeira coisa que a sabedoria nos ensina é que a gente tem de ser tardio para falar e ligeiro para ouvir. Que aquele que é muito rápido para falar é muito lento para ouvir. E quando a gente está no meio das provações, o que mais a gente precisa é ouvir. E aí a gente tem que ser rápido para ouvir. Mas não, a gente é rápido para meter a boca. Ah, Senhor, vou ter uma conversa contigo agora de homem para Deus. Como o Senhor faz um monte de provações dessa de uma vez por todas? A gente levanta a nossa boca aos céus, fala um monte de coisas para o Senhor, fala o que não devia, porque nos falta sabedoria. Tiago quer transformar essa igreja numa igreja sábia e para isso vai chamar a atenção daquela igreja para Jó. E vai dizer para que aquela igreja preste atenção no testemunho de Jó. Foi num dia e ele teve provações de todos os tipos. Seus bens, sua família, seus filhos, sua esposa, relação com a sua esposa, sua saúde, seu físico, tudo de uma vez. As provações, elas vêm, mas elas são o meio pelo qual a nossa fé é provada. São elas que nos convocam à experiência da relação entre perseverança e integridade. E é assim que termina o versículo 4, não é isso? Por que a gente precisa perseverar até o fim? Porque se a gente não persevera até o fim, a gente não tem uma ação completa, inteira. A perseverança, para poder ser perseverança, ela tem de chegar até o fim. Você tem que chegar até o fim da carreira e dizer, combati o bom combate, pronto, fechou o ciclo, terminou o que precisava terminar. Então você persevera até o fim. A perseverança não pode ser pela metade, não pode ser parcial, não pode ser 99,9%. 99,9% não é perseverança. Perseverança é 100%. É do começo ao fim. Então ela tem de ter ação completa, ela tem de ter ação plena. E é esse o treinamento de Deus para a integridade. O que a Bíblia diz que Jó é? O que Deus diz que Jó é? Homem íntegro, inteiro,
não dividido, não quebrado. As provações, elas visam tocar nossa integridade, nossa plenitude, nos quebrar, nos fragmentar, nos estilhaçar. Mas é a perseverança no Senhor que nos integra de novo, que nos torna inteiros de novo. É a ação completa da perseverança que nos faz ter a experiência da integridade, da restauração de toda a nossa sorte, da restauração de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Ah, Jonas, eu entendi que a aprovação tem relação com perseverança. Que se eu passo por diversas provações é porque minha fé está sendo provada, e ao ser provada, eu preciso, portanto, manifestar a perseverança. Eu entendo que a perseverança me leva à integridade. Mas a pergunta ainda fica: como considerar como motivo de grande alegria o ter de passar por variadas provações? Tem um jeito de resolver isso. E para resolver isso, Tiago vai ensinar algo poderoso. Aquilo que fez com que ele fosse conhecido como Tiago, joelho de camelo. Por que ele foi chamado assim? Por causa da oração. Porque ele era um homem de oração. Como é que a gente resolve a nossa falta de contentamento, a nossa falta de perseverança e a nossa falta de integridade? Com oração. Você vê como que Tiago faz isso no texto? Observe o versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Talvez você possa pedir para Deus tirar as provações, e Ele vai dizer não para essa oração. Mas eu duvido que você dobre os seus joelhos, peça para Ele sabedoria, e Ele não te dê a sabedoria que vem do alto. Por isso eu quero orar com você nesta manhã, para que Deus te dê sabedoria, para no meio de toda essa vida quebrada por causa das provações, você possa ser novamente reunido, ter os seus cacos reunidos pelas mãos poderosas do Senhor, que restaura vasos quebrados, vidas quebradas, tornando-as inteiras novamente. Ah, Jonas, eu sou como as ondas do mar. Minha alma é dividida. Nas provações, ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu oro, ora eu não oro. Minha oração é para que o Senhor reúna os cacos e você possa inteiramente dobrar os seus joelhos e pedir ao Senhor sabedoria, para que você possa considerar as provações como motivo de alegria, para que a sua fé provada possa produzir perseverança, e que a sua perseverança possa produzir integridade, para que você seja inteiro, para que você seja perfeito, maduro, a estatura de um varão maduro, que sabe das coisas de Deus, que sabe distinguir as mãos de Deus provando o seu povo e as mãos de Satanás tentando o povo de Deus à queda. Eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus te dê sabedoria para perseverar no meio das provações.
Oremos. Pai querido, pedimos ao Senhor graça, misericórdia. E como Tiago, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, dá-nos sabedoria, porque nossa sabedoria não consegue dar conta das variadas provações que atravessam nossa alma e nos divide. Nossa sabedoria não dá conta da realidade espiritual que vivemos. Por isso não queremos a sabedoria dos homens, mas a sabedoria que vem dos céus. Rogamos a sabedoria do Senhor que vem dos céus e que chega até nós por meio de Cristo Jesus. Como, Senhor, nesta hora de oração não lembrar do maior exemplo de perseverança que foi teu Filho Jesus. Nele, Senhor, não houve a tolice daqueles que, contrários à sabedoria, são mais rápidos para falar e tão lentos para ouvir. Não, teu Filho, Jesus, o nosso Senhor, foi rápido para te ouvir e perseverou até o fim, até a morte, morte de cruz. E naquela cruz, sob variadas provações, desde humilhação, desde o cuspe dos homens, a ridicularização de uma coroa de espinhos que perfurou sua cabeça, o fel que bebeu, a lança que o atravessou, a dor excruciante da morte. No meio de variadas provações, ele permaneceu até o fim, sabendo que aquele que prova a nossa fé nos dá aquilo que precisamos para chegar ao fim, que é a perseverança. Que essa convocação para perseverar até o fim, que só é possível pela graça, que só é possível pela tua compaixão e misericórdia, não falte sobre o meu irmão e a minha irmã. Amém. Que haja salvação hoje em nosso meio. Se houver pessoas aqui que não conhecem o Evangelho, que possam ouvir uma vez mais a palavra de Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e ter no meio das suas provações uma fé provada que leva à perseverança. Que o Senhor salve, que o Senhor guarde o teu povo. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome daquele que verteu o seu sangue para morrer por todos nós, Jesus, o nosso Senhor. Amém.